Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, nós continuamos com o mini curso de Blazor, abordando os recursos do framework da Microsoft. E nesta aula nós veremos a injeção de dependência no Blazor. A injeção de dependência é um mecanismo que permite suprir as dependências de uma classe a partir da outra. O Blazor ele possui um injetor de dependências nativo, baseado no mesmo injetor de dependências da ASP.NET Core. E para realizar a injeção de dependências em componentes e classes no Blazor, basta definir a configuração dos serviços no método configureService da classe Startup do respectivo projeto Blazor, da mesma forma que nós fazemos na ASP.NET Core. Esses serviços eles são representados por interfaces e classes, as quais nós podemos usar através da injeção de dependência. Um exemplo de código que faz essa configuração é visto a seguir. Eu utilizo o método configureService da classe Startup, utilizo uma instância de iServiceCollection e aqui eu faço a configuração dos serviços, definindo o tipo de vida que nós veremos mais adiante. E por que usar a injeção de dependência? Dentre os principais motivos para usar o recurso da injeção de dependência, nós temos o seguinte: centralizar o mecanismo que configura as nossas dependências em um único lugar, que seria a classe Startup, no método configureService. Isso nos direciona para uma arquitetura de software mais flexível. Compartilhar uma única instância de um serviço entre vários componentes. Isto é possível usando o tempo de vida singleton, que nós veremos adiante. Desacoplar os componentes das implementações concretas dos nossos serviços. Com isso, ao invés do meu componente ter acesso direto a um serviço representado por uma classe concreta, com o injetor de dependência, o componente terá acesso à sua interface. E isso facilita a aplicação dos testes unitários. Além dessas vantagens, uma grande vantagem em usar o injetor de dependência é que não importa quantos níveis de dependência os nossos serviços tenham. O injetor de dependência ele vai resolver recursivamente todas as dependências, desde que elas estejam devidamente registradas no arquivo Startup. E como nós podemos implementar a injeção de dependência? As maneiras mais comuns de implementar a injeção de dependência no Blazor são usar a diretiva @inject, como nós fizemos no nosso projeto Blazor Tarefas, onde nós usamos a diretiva @inject e injetamos o serviço HTTP Client. Note que ao usar essa diretiva, primeiro eu defino o nome do serviço que será injetado, no caso aqui HTTP Client, e em seguida o nome da propriedade do componente que irá receber a instância do serviço. Uma outra forma é usar uma propriedade. Então nós podemos fazer a injeção de dependência diretamente numa propriedade de um componente, sem ter que usar a diretiva @inject. Para isso, basta decorar a propriedade com o atributo inject. E uma outra maneira é usar o construtor da classe. Nessa forma, nós podemos injetar a dependência de um serviço dentro do outro, neste caso, usando o construtor da classe. Essa forma de injeção de dependência é a mais comumente utilizada, principalmente na ASP.NET Core. Então, quando nós criarmos um projeto Blazor que contenha a hospedagem da ASP.NET Core, nós vamos usar muito essa forma de injeção de dependência. Além de fazer a injeção de dependência dos nossos serviços, o Blazor nos fornece 3 serviços que nós podemos usar através da injeção de dependência, que são fornecidos por padrão. O primeiro é o HTTP Client, que é usado para realizar requisições HTTP a um servidor. O outro é o IJS Runtime, que é usado para trabalhar com JavaScript, fazer a interoperabilidade com JavaScript. E o outro é o Navigation Manager, que permite trabalhar com a navegação do usuário. Esses 3 serviços eles são então oferecidos por padrão pelo framework Blazor e não necessitam de configuração. Eu não preciso registrar esses serviços
lá no método configure service da classe startup. Agora, ao trabalhar com a injeção de dependência, é muito importante conhecer o conceito de tempo de vida de um serviço. Normalmente, existem 3 tipos de vidas para um serviço. O primeiro é o Scoped. Nesse tempo de vida, o tempo de vida do serviço está vinculado ao contexto, que para a web é a requisição HTTP. Assim, nas aplicações Brazos do lado do cliente, esse tempo de vida ele se comporta como um singleton. Por quê? Porque nas aplicações Brazos do lado do cliente, nós não trabalhamos no contexto da requisição HTTP, visto que o código está no navegador do usuário. Eu não tenho requisições HTTP para o servidor. Eu só vou ter isso nos projetos Blazor do lado do servidor. Aí eu vou ter o contexto HTTP. E aí, esse tempo de vida vai significar que a instância do serviço será única para cada usuário da aplicação. Então, do lado do cliente, o comportamento dele vai ser que nem o singleton. Então, o outro tempo de vida é o singleton, no qual o injetor de dependência ele cria uma única instância do serviço que será compartilhada por todos os componentes da aplicação onde o serviço for injetado. E o último tempo de vida é o transiente, que ocorre toda vez que o componente solicitar uma instância do serviço transiente, LDI. O que vai acontecer? Ele vai receber uma nova instância do serviço. Então, nesse tempo de vida transiente, serão criadas instâncias distintas do serviço a cada vez que ele for solicitado. É como eu executar um new toda vez que eu precisar do serviço. Então, aqui, para concluir, eu tenho um exemplo de configuração na classe Startup, no método configure service, usando os 3 tempos de vida, a de Scoped, a de Singleton e a de Transiente. Vamos agora mostrar na prática o funcionamento dos tempos de vida do serviço. Para isso, eu criei um novo projeto Blazor do tipo WebAssembler sem a hospedagem ASP.NET Core. Assim, o nosso projeto ele contém uma solução e um projeto que é um projeto WebAssembler. Então aqui eu vou ter somente o lado do cliente. Então agora eu vou, nesse projeto, vou criar uma pasta que eu vou chamar aqui de serviço. E a seguir eu vou definir 3 classes que vão representar os serviços que eu vou usar e eu vou dar um nome relacionado ao tempo de vida que eu vou utilizar. Então eu vou criar uma classe aqui que eu vou chamar serviço Singleton, depois eu vou criar uma outra classe que eu vou chamar serviço Scoped e depois eu vou criar uma outra classe que eu vou chamar serviço Transiente. Então, para não complicar muito o exemplo, em cada uma delas eu vou definir apenas uma propriedade do tipo inteira que é um valor. Então, eu fiz isso aqui para Transiente, para Singleton e para Scoped. Então, qual que é o comportamento que nós esperamos? Eu tenho aqui 3 serviços. Agora, eu vou registrar esses serviços no arquivo Startup. Aqui, como eu só tenho um projeto, eu só tenho um arquivo Startup. Se eu tivesse criado um projeto usando a opção de hospedagem ASP.NET Core, eu teria um projeto server com outro arquivo Startup. Esse arquivo Startup seria referente à configuração do projeto ASP.NET Core. Então, a configuração da injeção de dependência dos serviços no projeto Blazor tem que ser feito no arquivo Startup do projeto. Então, eu vou abrir aqui o arquivo Startup. No método configure service, eu vou usar a instância de iService Collection, vou dar add singleton, que é o primeiro tipo de vida. E aqui eu vou dar serviço singleton. E aqui eu vou ter que incluir uma referência ao namespace, aonde eu defini essa classe, que é em Blazor app injeção de dependências serviço. Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou mudar o tempo de vida, né? Scoped e serviço Scoped. E depois a de transiente, serviço transiente. Ponto. Dessa forma, eu registrei aqui na classe Startup, no método configure service, meus 3 serviços. A partir de agora, eu posso usar a injeção de dependência em qualquer componente. E aí eu posso usar a diretiva @inject, posso fazer a injeção de dependência no construtor e na propriedade. Eu vou usar, nesse exemplo, a diretiva @inject. Então, para mostrar cada tempo de vida funcionando, eu vou aqui no counter e aqui eu vou definir a diretiva @inject, vou injetar o meu serviço singleton
e eu vou chamar de Singleton. Aqui eu vou ter que incluir uma referência aqui no arquivo imports.razor desse namespace aqui, ó. Então eu estou copiando o namespace onde eu defini os serviços, vou aqui no import underline imports.razor, vou dar using e o meu namespace. Agora eu posso voltar aqui o counter, vou salvar tudo e agora ele já está sendo visível. Então eu fiz a injeção de dependência no meu serviço Singleton, lembrando que aqui é o serviço e aqui é a variável a partir da onde eu vou obter os métodos desse serviço. Então vou fazer a mesma coisa o scoped, serviço scoped, que eu vou chamar de scoped, e serviço transiente, que eu vou chamar de transiente. Então agora eu tenho no meu componente counter a injeção de dependência de cada um dos meus serviços que eu registrei na classe Startup no método configure service. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui na exibição do contador, eu vou agora definir um singleton count que vai exibir a minha variável singleton e eu vou acessar o valor. E vou fazer a mesma coisa para o scoped, e aqui vai ser scoped, e para transiente, aqui vai ser transiente, e aqui vai ser transiente. Agora, para mim adicionar um valor à propriedade valor, eu vou vir aqui e vou definir singleton valor e vou atribuir o valor de current count. Vou fazer a mesma coisa com scoped e fazer a mesma coisa com transiente. Então agora quando eu clicar nesse botão, no event onClick, ele vai incrementar o contador e vai também incrementar o valor da propriedade valor de cada um desses serviços que eu defini no meu projeto. E nós vamos ver o comportamento. Ele vai exibir os valores aqui e nós vamos ver como se comporta isso no tempo de vida do componente. Então eu vou dar um build na solution e eu vou atualizar aqui o meu navegador e eu vou em counter. Deixa eu atualizar aqui que ele não tinha compilado, ó. Então tá aqui, ó, o valor de single count, scoped count e transient count. Quando eu clico aqui, ó, ele vai naturalmente incrementar cada um dos valores. Então qual é o comportamento esperado? O tempo de vida single, ele vai criar uma instância única que vai usar durante todo o tempo de vida da minha aplicação. A mesma coisa vai ser o scoped, ele tem o mesmo comportamento porque eu estou numa aplicação do lado do cliente. Aqui eu não tenho requisição para servidor. Agora, o transiente não. A cada nova solicitação de serviço, ele vai criar uma nova instância. Então, vamos fazer isso. Agora eu vou para home e vou retornar para counter. Quando eu fizer isso, uma nova instância vai ser solicitada. Olha aqui, ó, transiente ficou zerado, enquanto single e scope ele continua usando a mesma instância. Então eu posso atualizar novamente, ó. Então olha o comportamento. Inicialmente todos são incrementados, mas quando eu saio do scope e retorno, uma nova instância é criada para o tempo de vida transiente, enquanto que para single e scoped eu continuo usando a mesma instância que foi criada inicialmente. Agora vamos ver isso funcionando a partir de outro componente. Eu vou agora aqui no componente IndexRazor e agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma injeção que eu fiz aqui em counter, né? Vou injetar todos esses serviços aqui, ó, em index. E a seguir eu vou exibir os valores aqui, ó, o valor para singlet, o valor para scoped e o valor para transiente. Agora eu vou salvar, vou dar um build na minha solution, vou voltar para o meu navegador, vou voltar para home e vou mandar atualizar o meu navegador. Olha aqui, ó. Inicialmente eu estou no home, o valor é 0. O valor é 0 porque eu ainda não incrementei o contador. Agora eu vou para o contador e vou incrementar. Olha, todos estão sendo incrementados, tá? O singleton, o scoped e o transiente. Agora quando eu for para home, somente o singleton e o scoped mantiveram a mesma instância. Transiente foi criada uma nova instância, então o contador foi zerado. Se eu retornar para counter, a mesma coisa. Então eu creio que deu para você entender o funcionamento do tempo de vida dos serviços no Blazor. Na próxima aula eu vou mostrar como nós podemos desacoplar a solicitação dos dados da nossa aplicação Blazor Tarefas.